Olá, hoje nós vamos para o capítulo 19 do livro da sabedoria. Isso significa o último capítulo do livro da sabedoria. Como foi bonito percorrer esse livro. Então preste atenção que hoje tem formatura, hein? Vamos formar mais um livro aqui da Bíblia. Você que tem acompanhado comigo desde o início, você que tem lido comigo toda a Bíblia, desde o primeiro capítulo, olha, desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis, hoje a gente termina mais. Olha aqui, gente, quanto que nós já lemos, olha, isso tudo aqui nós já lemos, aprendemos, aprofundamos, entendemos, compreendemos tudo isso. Você termina comigo mais um livro da sabedoria, lindíssimo. Como eu disse, é você, o livro da sabedoria, nesses últimos capítulos, tem feito uma recordação do Êxodo. E hoje o capítulo 19, ele traz uma descrição muito bonita, comparativa e até uma reinterpretação da passagem do Mar Vermelho. Vai trazer para a gente algumas alusões a Sodoma, a destruição de Sodoma, lembrando, comparando Sodoma com o Egito, né, mostrando a falta de hospitalidade das duas localidades. Interessantíssimo, interessantíssimo. E aí a gente termina e iniciaremos depois desse livro, o livro de Eclesiástico. Nós já lemos Eclesiastes, vamos começar Eclesiástico, que é mais um livro deuterocanônico. Vamos lá, gente? Olha que beleza! Então você vai dar um like nesse vídeo agora e você vai fazer o seguinte, vai chamar mais gente para a gente ler a Bíblia. Convido o pessoal aí, eu sei de lugares que fazem grupo de WhatsApp, fazem grupos para assistir junto o vídeo, depois fazer discussão, né? Às vezes o pessoal se reúne de vez em quando, né? Coloca lá os vídeos para assistirem juntos e assim, né? Fazer o curso. Então, por favor, faça aí, leia a Bíblia tem que ser lida, a Bíblia tem que estar todos os dias com a gente, no trabalho, em casa, onde a gente for, mas a Bíblia tem que estar ali, viu? Como luz que nos ilumina. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos para o último capítulo do livro da sabedoria, capítulo 19. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguiu até o fim, porque Deus previa o que eles haveriam de fazer. Isto é, depois de terem deixado partir os justos, instando mesmo que fosse embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados e gemiam ainda sobre a tumba dos seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram como a fugitivos aquele aos quais tinha rogado que partissem. Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo e os atirava no olvido dos acontecimentos passados para que sofressem, em meio a tormentos, um castigo completo e fossem feridos de uma morte insólita, enquanto o vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobrir o acampamento e a terra seca surgir do que tinha sido água, um caminho viável formar-se no Mar Vermelho e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Por aí passou toda ela a nação dos que a vossa mão protegia e que viram singulares prodígios. Iam como cavalos conduzidos à pastagem e saltavam como cordeiros glorificando a vós, Senhor, seu libertador. Porque eles se lembravam ainda do que tinha acontecido na terra estrangeira, como a terra, contrariando a geração dos vivos, tinha produzido moscas e como o rio, em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, premidos pela cobiça, pediram manjares delicados, porquanto, para satisfazê-los,
codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fosse antes advertido pela violência dos raios. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. E isso não é tudo. Haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram mal os estrangeiros. Mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes e concederam-lhe a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam cada um de seu lado o caminho para suas casas. Assim, os elementos mudavam suas propriedades entre si, como a harpa, os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pôde verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos, os que nadam passavam a terra. O fogo era mais violento debaixo da chuva e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam e não liquefaziam esse alimento celeste, semelhante ao gelo inteiramente capaz de se derreter. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes vosso povo, e não deixastes de assisti-lo em todo tempo e em todo lugar. E assim nós terminamos o livro da sabedoria fazendo uma recordação maravilhosa da saída do povo do Egito, fazendo aqui quase que como uma comparação, né, à criação de Deus, ou seja, quando Deus criou tudo, Ele colocou água num lugar, astros no outro, a rã no lugar que tinha que colocar, o peixe no lugar que tinha que colocar, tudo funcionando direitinho. Aqui, o autor da sabedoria fala, olha, Deus faz um remodelamento da criação, porque Deus pode tudo e a sua palavra pode fazer tudo, e de repente, como se fosse uma nova criação, acontece a passagem do povo pelo Mar Vermelho. E aí, aonde era água, vira seco, aonde eram animais de água, eles ficam fora, aonde eram animais terrestres, eles estão debaixo da água, por causa de que a água submergiu. Ou seja, Deus faz com que esse povo passe. E ainda explica, que é interessante, explica que este povo, os egípcios, acolheram os hebreus de uma maneira muito boa. Eles participaram da vida dos egípcios, né? No tempo de José, estava lá. De repente, eles pegaram os hebreus e transformaram eles em escravos. E esse povo ficou escravo durante muito tempo. Deus suscita Moisés para libertar esse povo. E vai dizendo, o faraó não queria que eles fossem libertos. Aí depois das pragas, o próprio faraó fala, o faraó é o povo, né? Vai embora daqui, vai embora daqui. Quando o povo está saindo, cita o texto, eles mudam de ideia e começam a perseguir o povo que eles haviam mandado embora, né? E isso a gente se explica como? Porque Deus endureceu o coração do faraó. Porque senão esse povo não teria o castigo merecido, segundo a concepção da Bíblia, por ter feito tanto mal aos hebreus. Muito bem, o que faz? Os egípcios saem à procura do povo para recapturá-los e trazer de volta, e acontece toda a passagem pelo Mar Vermelho. E aqui o livro da sabedoria vai citando tudo o que aconteceu naquele momento. Mas há uma comparação muito importante, a comparação que se faz com Sodoma. Qual é o maior pecado de Sodoma? O pecado de Sodoma é a homossexualidade. Não, isso é uma coisa muito complicada, porque os exegetas, os estudiosos sabem que não é isso. O maior pecado de Sodoma é não ter acolhido aqueles dois forasteiros. Por quê?
A lei sagrada da hospitalidade jamais pode ser quebrada. Ah, meu filho, a lei sagrada da hospitalidade. Quem você sabe, acompanhou comigo, chega aqueles dois em Sodoma e eles não são acolhidos. Aliás, deixa eu te contar, Sodoma tinha fama de não acolher os estrangeiros. Sodoma tinha fama de não acolher os forasteiros e não cumprir a regra sagrada da hospitalidade. Por isso, Sodoma sempre foi tida como um lugar do pecado. Volto a dizer, não é um negócio de pecado de sexualidade, não é nada disso, não. Sodoma é lugar do pecado por causa que eles eram reconhecidos como um povo que não cumpria a lei da hospitalidade, não cumpria a lei sagrada da hospitalidade de acolher os forasteiros. Pode ver isso em Isaías capítulo 1, versículo 11, pode ver isso quando Jesus fala de Sodoma e faz uma comparação, Betsaida, aquela coisa. Esse é o problema. E aí a comparação feita aqui com o Egito. Egito também, no começo, acolheu bem os estrangeiros. Quem? Os estrangeiros? Os hebreus. Acolheu bem, estava bem, aquela coisa, eles conviviam juntos, os dois povos convivendo bem. De repente, o que eles fazem? Eles se voltam contra os hebreus. E aquele povo que tinha sido recebido bem, passa a ser escravo dos egípcios. Ou seja, não cumpriram a lei sagrada da hospitalidade. Então essa é a comparação do Egito com Sodoma. Aqui chega a dizer que o Egito, que Sodoma é pior do que o Egito, por quê? Porque em nenhum momento o pessoal de Sodoma acolheu os estrangeiros, desde quando eles chegaram, né? Desde quando aqueles dois chegaram em Sodoma, eles não foram acolhidos. Egito é um pouco menos pior que Sodoma, porque no início eles acolheram os estrangeiros, os hebreus, mas depois se revoltaram contra ele, tá bom? E aí o livro termina fazendo um momento muito bonito dessa retrospectiva história e termina dizendo, né, com a compreensão de que tudo isso foi para engrandecer e glorificar o povo de Deus. Por quê? Porque Deus não deixou de ajudá-los e assisti-los em nenhum momento. Vamos a alguns versículos para a gente entender melhor. Versículo 4, vamos lá? Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo e os atirava no ouvido dos acontecimentos passados para que sofressem em meio ao tormento um castigo completo. O que é isso aqui? Isso aqui é para a gente entender uma coisa. Isso aqui é para explicar o endurecimento do coração do faraó. Né, se fez necessário para que eles pudessem receber um castigo. Ora, primeira coisa, o povo tinha falado, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Aí Deus endureceu o coração do faraó, está escrito isso lá no livro do Êxodo, e aí o que aconteceu? O faraó falou, não, vamos perseguir esse povo. Uai, mas por que fez isso? Por que Deus endureceu o coração do faraó? Porque senão esse povo ia sair do Egito, ia para a terra deles, e esse povo egípcio não receberia nenhum castigo. Não obstante, eles terem feito tantas maldades para os hebreus. Então Deus, na visão bíblica, na visão aqui Deus endurece o coração do faraó para que o faraó persiga esse povo e esse povo, então, esse povo passe ileso pelo Mar Vermelho e os egípcios recebam o castigo. Por isso Deus endureceu o coração do faraó para que o povo egípcio pudesse ser castigado. Vamos lá. No versículo 6, olha que interessante o que eu falei para você. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que os vossos filhos fossem conservados ilesos. Então é o seguinte, quando Deus... É como se fosse uma remodelação da natureza. Deus não fez o mar, mas de repente Deus remodela e abre o mar. Deus nos fez os animais na sua harmonia, né? De repente Deus muda tudo, tem praga de rã, tem praga de mosquito, tem isso. Deus não fez, de repente, a luz para brilhar, de repente está tudo em trevas.
Ou então, Deus remodela a criação para que o povo dele saia ileso ali do Egito. Tanto é que aqui no versículo 10, veja só, aqui a gente tem uma lembrança das pragas, aqui ó. Porque eles se lembravam ainda que tinha acontecido na terra estrangeira, com a terra contrariando a geração dos vivos. Tinha produzido moscas, praga dos mosquitos, lembra? E como o rio, em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Sabe onde está isso, né? Capítulo 7 e 8 do livro do Êxodo. A praga das rãs e a praga dos mosquitos, tá bom? Aquele paralelo que faz com Sodoma. Olha que interessante. Sodoma não recebeu bem seus estrangeiros, foi castigada porque ela foi destruída completamente. Olha aqui. 13. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Tá vendo? Ou seja, houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos. Quem? Pessoal de Sodoma. Mas estes, os egípcios, reduziram a escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. Por que os egípcios tinham sido... Por que os hebreus tinham sido benfeitores? Porque quando os hebreus foram para o Egito, eles trabalhavam, eles fizeram os egípcios enriquecer com sua presença e tal. Então, faz uma comparação com Sodoma, né? O castigo final sobre os ímpios, né, é um paralelo que eu estava dizendo para você, à violação da regra sagrada da hospitalidade. Então os egípcios são comparados com os habitantes de Sodoma. Volto a dizer a você que é bom a gente que estuda a Bíblia, a gente tem que saber, né, gente? O maior pecado de Sodoma não está ligado à sexualidade ou à homossexualidade. O maior pecado de Sodoma está ligado ao fato de não cumprir a regra da hospitalidade, a regra sagrada da hospitalidade. Receber bem o estrangeiro, o forasteiro, tá bom? E é interessante que aqui, como é que Sodoma foi destruído? Sodoma foi destruído por fogo, enxofre, tempestade, aquela coisa toda. Os estudos rabínicos, eles nos trazem as informações. Os rabinos que estudam o Êxodo diz que antes de acontecer a passagem do Mar Vermelho, quando ele estava na beira do Mar Vermelho, assim, houve uma tempestade enorme, com raios, com fogo e tal, parecido com o que aconteceu em Sodoma, tá bom? Vamos lá no versículo 14, não, eu já expliquei para você, Sodoma não acolheu, né, os visitantes que chegavam, o Egito reduziram a escravidão dos hebreus. Por isso que eu disse, os Sodomas ainda são piores que os habitantes de Sodoma são piores do que do Egito, porque eles nunca acolheram os estrangeiros. Os egípcios são menos piores porque no começo eles acolheram os estrangeiros, só depois que fizeram eles de escravo, né? É isso que eu estava explicando. E isso não é tudo. Haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles. Quem? Aqueles são os habitantes de Sodoma, que acolheram mal os estrangeiros. Mas esses, a princípio, receberam bem seus hóspedes e concederam-lhe a participação nos seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males. Então, quem é pior nessa história? Sodoma ou o Egito? Não, Sodoma, porque o pessoal de Sodoma nunca recebeu bem os hóspedes. Egito, pelo menos, recebeu no começo, né? E aí, a gente termina, eu termino aqui com você, falando da praga das trevas. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam cada um de seu lado o caminho das suas casas. E aqui faz menção à praga das trevas, e lembrando que essa praga das trevas, ela sempre precisa ser espiritualizada, porque as trevas aqui tem mais com não enxergar a verdade, não enxergar Deus verdadeiro, tá bom? E assim a gente termina o livro da sabedoria
com um momento muito, muito importante, lembrando que a partir dessa passagem do Mar Vermelho, há um novo tempo, uma nova criação, onde Deus, e aqui fica muito isso claro, onde Deus glorifica o seu povo, estando sempre junto dele. Parabéns a você que se formou no livro da sabedoria, parabéns! Terminamos mais um livro, que alegria! Parabéns mesmo, congratulações a você que tem feito com coragem essa caminhada na palavra de Deus, muito bom mesmo. Eu espero você agora no livro do Eclesiástico e você recebe agora mais um diploma do livro da sabedoria. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Aleluia.